Em 1462, o exército otomano de 60.000 homens marchava pela Valáquia quando encontrou algo que nenhum soldado havia visto antes: um campo de 20.000 estacas com cadáveres empalados a perder de vista, dispostos como uma floresta macabra às portas da capital. O próprio sultão Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, virou as costas e ordenou retirada. O homem responsável por aquele horror chamava-se Vlad III, mas a história o conheceria para sempre como Drácula. O nome Drácula não tem origem sobrenatural. Vlad nasceu em 1431, filho de Vlad II, príncipe da Valáquia e membro da Ordem do Dragão, uma confraria militar cristã criada pelo imperador Sigismundo para combater os otomanos. Em romeno antigo, Drác significa dragão, e o sufixo "u" é o artigo definido. Filho do dragão, portanto, era Drácula. Quando Bram Stoker leu sobre Vlad num livro de viagens em 1890, o nome soou perfeito para o seu conde imortal. Em 1442, quando Vlad tinha apenas 11 anos, seu pai cometeu um erro político fatal. Para garantir a paz com o sultão Murad II, entregou seus 2 filhos menores como reféns. Vlad e seu irmão Radu foram levados para Anatólia e mantidos no castelo de Egrigós. Ali, Vlad foi submetido ao treinamento militar otomano, às intrigas da corte do sultão e às torturas psicológicas de uma prisão dourada. Aqueles anos forjariam nele algo que o mundo nunca esqueceria. Em 1447, enquanto Vlad ainda era refém, seu pai foi assassinado numa emboscada orquestrada pela nobreza da Valáquia, os boiardos, com apoio húngaro. Seu irmão mais velho, Mircea, foi enterrado vivo. Aos 16 anos, Vlad recebeu a notícia da morte da família enquanto permanecia prisioneiro dos mesmos inimigos políticos. Aquele momento selou sua mentalidade: nunca confiar em ninguém. Nunca mostrar fraqueza. E jamais perdoar uma traição. Em 1448, os otomanos libertaram Vlad e o instalaram como príncipe da Valáquia, esperando um fantoche obediente. Mas o jovem de 17 anos durou apenas 2 meses no poder antes de ser expulso pela facção rival dos Danesti. Passou os anos seguintes em exílio na Moldávia e na Transilvânia, observando, planejando e construindo alianças. Quando voltou ao poder em julho de 1456, não era mais o menino que havia partido como refém. Era um predador esperando o momento certo. Na Páscoa de 1457, Vlad convidou os boiardos responsáveis pela morte de seu pai para um banquete. Centenas de nobres chegaram com suas famílias. Quando o vinho corria e a música tocava, os guardas de Vlad trancaram as portas. Os mais velhos foram empalados ali mesmo no jardim do palácio. Os mais jovens e saudáveis foram acorrentados e forçados a marchar 80 quilômetros até o castelo de Poenari, onde, com as próprias mãos, construíram as muralhas da fortaleza que seria a prisão de todos eles. Vlad não empalava ao acaso. Havia uma hierarquia até no horror. A altura da estaca indicava a posição social da vítima. Quanto mais alta a estaca, mais nobre o condenado. Ladrões, mentirosos, adúlteros, nobres corruptos, embaixadores que não removiam o chapéu, todos encontravam o mesmo fim. Um viajante alemão registrou em 1462 que Vlad havia empalado mais de 40.000 pessoas durante seu reinado. A Valáquia, dizem as crônicas, havia se tornado o lugar mais honesto e seguro da Europa. Em 1457, Vlad destruiu cidades saxônicas na Transilvânia que haviam apoiado seus rivais. Em Brasov, mandou empalar centenas de moradores, e segundo o relato do padre alemão Hans Bein, almoçou tranquilamente entre os empalados enquanto seus soldados colhiam as vísceras dos mortos. Foram esses relatos dos mercadores saxões, impressos nos primeiros panfletos de imprensa em 1462, que espalharam a fama de Vlad pela Europa inteira, décadas antes da invenção do jornal. Em 1461, o sultão Mehmed II enviou 2 embaixadores a Vlad exigindo o pagamento de tributos atrasados. Vlad mandou pregar os turbantes na cabeça dos enviados, para que não os percam, e declarou guerra ao Império Otomano. Com apenas 30.000 homens contra 60.000,
Vlad adotou uma estratégia de terror, queimou a própria terra, envenenou poços, e em fevereiro de 1462 liderou um ataque noturno ao acampamento otomano, matando pessoalmente mais de 15.000 soldados enquanto buscava o sultão. Quando o exército otomano de Mehmed II avançou sobre a capital Targovit em junho de 1462, encontrou às suas portas um espetáculo que paralisou até os veteranos mais endurecidos. Uma floresta de 20.000 estacas com prisioneiros otomanos empalados, alguns ainda vivos, ao longo de um corredor de mais de 3 quilômetros. O próprio sultão, segundo o cronista grego Critoboulos, admirou que um homem capaz de tal coisa poderia fazer grandes coisas, e então ordenou a retirada. Mehmed II não desistiu. Usou o irmão de Vlad, Radu, também ex-refém, que havia se islamizado e se tornado amante do sultão, para minar o apoio à resistência. Radu avançou com tropas otomanas e conquistou o apoio dos boiardos locais. Em agosto de 1462, Vlad se viu traído pelos próprios súditos. Sua esposa, para não ser capturada, lançou-se das muralhas do castelo de Poenari ao rio Arges. Vlad fugiu para a Transilvânia, onde foi preso por seu suposto aliado, o rei Matias Corvino da Hungria. O rei Matias Corvino havia recebido dinheiro do Papa para financiar uma cruzada contra os otomanos. Em vez de guerrear, ficou com o dinheiro e prendeu Vlad para justificar o fracasso, fabricando documentos provando que Vlad havia traído a cristandade. Vlad ficou encarcerado em Visegrad por 12 anos, entre 1462 e 1474. Mas até na prisão não perdeu a personalidade. Segundo relatos, empalava pássaros e ratos que capturava para matar o tempo. A loucura, diziam os guardas, nunca dormia. Em 1476, após 12 anos preso, Vlad foi solto pelos húngaros quando se tornou estrategicamente necessário contra os otomanos. Com a ajuda de seu primo Estevão, o Grande da Moldávia, reconquistou o trono da Valáquia pela terceira vez. Mas seu terceiro reinado durou apenas 2 meses. Em dezembro de 1476, entre 8 e 26 daquele mês, Vlad foi morto numa batalha nos arredores de Bucareste. Tinha 45 anos. Seu corpo nunca foi encontrado, apenas a cabeça, enviada ao sultão como troféu. A lenda do vampiro já existia nas tradições folclóricas da Europa Oriental antes de Vlad. Mas foi a combinação do nome Drácula, os hábitos documentados de beber sangue de seus inimigos, mencionado em pelo menos 3 crônicas da época, e a atmosfera de terror sobrenatural de seus castelos que fundiu o personagem histórico com o ser mitológico. Em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker leu o livro A Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia de William Wilkinson, e o Conde Drácula nasceu. Na Romênia hoje, Vlad Impalador é um herói nacional. Estátuas em sua honra erguem-se em Bucareste, Sighiora e Targovit. Para os romenos, ele foi o único líder capaz de resistir ao Império Otomano quando toda a Europa sucumbiu. Escolas levam seu nome. Turistas visitam o castelo de Bran procurando Drácula. A dualidade de Vlad espelha a dualidade da história, o mesmo homem que terroriza numa perspectiva é herói em outra. O que muda é de qual lado da estaca você está. O maior legado de Vlad Impalador não é um mito do vampiro, é a demonstração, 500 anos antes de Maquiavel ser lido amplamente, de que o terror funciona como instrumento de poder. Durante seu reinado, as taxas de criminalidade na Valáquia eram próximas de zero. Viajantes deixavam ouro nas fontes públicas sabendo que ninguém ousaria tocá-lo. O custo foi um banho de sangue que manchou séculos. Vlad provou que o medo absoluto cria ordem absoluta, mas a que preço para a humanidade? O famoso Castelo de Bran, que a indústria do turismo promove como Castelo de Drácula, nunca pertenceu a Vlad. Seu verdadeiro castelo era Poenari, construído pelo trabalho forçado dos boiardos traídos. Hoje em ruínas nos Cárpatos, Poenari é inacessível pela deterioração. No Arquivo Nacional da Romênia existem documentos originais assinados por Vlad III. Ele foi real, brutal e calculista. O mito o tornou imortal.
A história o transformou em espelho, nos mostrando o que acontece quando o poder é exercido sem nenhum limite moral. Vlad Empalador morreu em dezembro de 1476, mas nunca desapareceu. Está em cada filme de vampiro, em cada castelo gótico, em cada história de horror. Por trás do capa preta e das presas existe um homem de carne e osso que assustou sultões, foi traído por irmãos, perdeu mulheres e reinos, e deixou mais perguntas do que respostas sobre os limites do ser humano. Se este vídeo abriu algo na sua mente, curta, compartilhe e se inscreva no canal. A próxima história é ainda mais perturbadora.